Hoje, abril de 2020, nós estamos aí num momento crítico aí com a pandemia. Eu vou tentar aqui fazer uma avaliação histórica do que está acontecendo. Nós estamos aí, na verdade, numa transição histórica muito forte, um momento crítico de transição. Aí eu vou, desse vídeo aqui, tentar avaliar. Então segura até o final do vídeo, que eu vou fazer uma coisa em resumo, para a gente não perder muito tempo, né? Porque esse assunto é muito extenso, é muito detalhado. Eu vou tentar abordar isso resumidamente. Então nós estamos aí num momento de transição histórica, né? O Império Romano, para fazer aqui uma projeção das nossas últimos 2, 3 mil anos da nossa história, o Império Romano ele ficou muitos séculos, né, no poder, e para o final do ciclo desse modelo controlado pelos controles, pelos imperadores, né, romanos, houve uma instabilidade muito grande, com uma troca sucessiva de imperadores, né, começou uma instabilidade política muito forte, e a sociedade foi expurgando, né, aquele modelo. Então o último imperador, ele saiu ali naquele período que precedeu a Idade Média, foi tirado na base da bala, né, da Revolução. E isso significa que todo aquele poderio militar dos romanos, né, todo aquele que era um povo, ou pelo menos uma classe dirigente muito chegada à guerra, né, à dominação, à expansão, né, a expansão através de um circuito militar, né, um povo guerreiro, e não teve poder para segurar. A história, né, ultrapassou, foi passando do seu processo natural de evolução, de transformação, e empurrou o Império Romano para fora. Qual é a lição que a gente pode tirar disso? Essa classe dominante, que representou os romanos, né, aqueles imperadores, ela não teve o poder nem militar, nem o poder bélico propriamente, né? Nem o poder da persuasão, da ameaça, do poder propriamente dito, teve a condição de segurar aquela transição. Então, em resumo, qual é a lição disso? O Império Romano não teve poder de paralisar a história, senão nós estaremos até hoje aí dentro desse padrão, comandados por um imperador romano. Então o Império Romano caiu porque a história ela não admite que classe dominante nenhuma mantenha o poder definitivamente. Os processos vão passando e a natureza impõe o seu processo histórico e derruba qualquer classe dominante, como derrubou os imperadores romanos. Ultrapassado o Império Romano, nós tivemos o período medieval, comandado pelos nobres e pelo clero. E da mesma forma, aquela dominação militar, ideológica da Idade Média, que foi muito poderosa, tomou conta. O clero tinha uma palavra definitiva, né, uma palavra fatal, e a nobreza tinha o controle militar e, numa tremenda ditadura, né, eles mantinham a população dominada naquele sistema feudal medieval, favorecendo uma pequena classe dominante de nobres e clero, né, padres, bispos, etc. E esse esquema que a gente já conhece de dominação. E da mesma forma, como o Império Romano, os séculos passaram e veio a transição medieval, veio se dando em vários movimentos, culminando com a Revolução Francesa, e a nobreza foi sendo derrubada junto com a civilização feudal. Houve a ascensão do capitalismo e a instalação da sociedade burguesa, do Estado democrático e do capitalismo, né, como classe dominante, dos capitalistas como na frente do sistema. Então, da mesma forma, seguindo a mesma estrutura, a mesma histórica, né, que derrubou o Império Romano, a natureza, os movimentos, enfim, movimentos da própria natureza, né, a força da natureza derrubou a nobreza feudal com todo o seu poder de exército, com todo o seu poder de dominação ideológica, etc. Isso foi derrubado. Novamente se confirma o mesmo ponto, né, que eu estou querendo aqui colocar, que a classe dominante, seja ela qual for, ela não tem o poder de se manter no poder indefinidamente.
Então a natureza tem a sua lógica, a natureza tem a sua mecânica, e ela derruba a classe dominante em função de criar um novo sistema, de aperfeiçoar e evoluir a sociedade. Então, da mesma forma, a nobreza feudal, senão nós estaríamos até hoje vivendo aí num feudo, né? Cavando a terra ali, subordinados ao nobre e com uma tutela da Igreja Católica como poder central. Mais uma vez, fica provado que classe dominante não tem poder de manter o poder em detrimento do processo de evolução histórica. E a história se repete agora, no século XXI. O sistema social, político, econômico, cultural, psicológico, ele está sendo evidentemente questionado, ele está sendo desmascarado na sua inviabilidade. Crise no mundo inteiro, uma recessão mundial, estamos aí na beira de uma crise mais forte ainda. Isso, novamente, com todo o poder de dominação, com todo o poder tecnológico, a classe dominante atual ela vai ter que ceder diante de um processo histórico. Eu não estou falando de mudança de hoje para curtíssimo prazo, nem para o ano que vem. Estou me referindo a um processo histórico. Novamente, a natureza faz o seu movimento e ela encontra uma classe econômica e dominante, dirigente muito poderosa, provavelmente a mais poderosa em termos relativos de toda a história, que é esse mundo capitalista, né, com toda a sua tecnologia, o poder de informação, de controle, e está empurrando esse conceito de civilização para fora. É isso que nós estamos passando. Estamos vivendo uma transição histórica em que o poder dominante está sendo empurrado pelo processo da natureza, apesar de toda a resistência. Então nós vamos ingressar numa hora agora de novidade, de transformações, empurrado numa crise, né, de todos os níveis, todos os sentidos, que é bastante forte daqui para frente, né, isso já está anunciado, e confirmando de que esse sistema vai mudar, porque a história é assim, porque a natureza é assim. Então não adianta que o grupo que tem esse conceito capitalista de produção e de dominação ideológica, psicológica, ele vai ter que ceder para uma outra coisa. Agora, como vai ser? Nós temos que aguardar, acompanhar, né, e fazer parte desse processo. Mas o fato mais importante é entender que um processo civilizatório ele está mudando para uma coisa diferente, sim, independente de se acreditar em apocalipse, em qualquer fato religioso, em qualquer fato esotérico. O fato é que a natureza se repete historicamente, criando seu movimento e transitando para uma outra civilização. É o que está acontecendo agora. Só que cada um vai ter que assumir a sua posição, né? Porque a coisa realmente vai mudar, porque a história é assim e porque a natureza funciona assim. Então agora, século XXI, não vai dar para continuar do jeito que estava, vamos mudar exatamente para onde ninguém sabe, mas que está mudando, tá, e vai mudar.